Bom dia, Nono 3. Nós faremos hoje a correção da atividade da semana 1 do PET 2. E nessas atividades nós faremos a análise, nós trabalharemos com a música que se chama Coloridos, da compositora e cantora Kel Smith. E eu mandei para vocês essa canção para que vocês escutassem, tá? Então vamos lá. Coloridos. O mesmo grito numa outra boca minha, uma só voz em 1000 vozes querendo paz, nos dividiram em números e outras rixas, dados fadados ao tanto faz. Tentaram nos tirar a essência, da essência daquilo que é essencial, que o que nos difere é exatamente aquilo que torna igual. E mesmo que soe clichê, falar de amor é fundamental, e cada cultura tua cor tornando real. Coloridos feitos de luz, a diferença é o que nos traduz. Todas as tribos, ritmos e o mesmo objetivo, nos tornando íntimos, porque a falta de cor nos tirou os estímulos. E o que nos representa paz é arco-íris nítido. Até tentei dizer de uma forma branda, mas falta consciência negra, falta consciência humana. Não somos gente, somos gentes. Não aceitamos nossa história morrendo como ingredientes. Qual é o nosso papel? Colorir. Seja você o lápis da revolução aqui. Socorro, salvador dali, salvador daqui. Queremos a aquarela para sentir. Bom, vamos à pergunta de número 2. Analise os seguintes versos. O mesmo grito numa outra boca minha, uma só voz em 1000 vozes querendo paz. Qual é a mensagem implícita nesses versos? O que é a mensagem implícita, gente? É qual a mensagem que não está na linha, né? Não está escrita. É a mensagem que nós conseguimos apreender do que está escrito, né? O que está subentendido aí? O que está subentendido é que todos nós, apesar de sermos muito diferentes, né? A música, o objetivo principal dela é falar sobre as diferenças que formam o nosso povo, né? Que formam as diferenças que formam o mundo de um modo geral e que formam também a nossa nação brasileira, né? A nossa nação brasileira é conhecida por ser uma nação colorida, uma nação miscigenada, uma nação que foi formada, bem ou mal, por várias etnias, por várias culturas. Então, apesar de nós sermos diferentes, apesar de cada um ter sua identidade, né? Ter sua origem, ter sua cultura, de um modo geral, o que todos nós, todos os povos, queremos é paz. Nós veremos nas próximas questões que a paz que ela diz inclui também justiça social, inclui também igualdade, porque para ter paz é preciso haver antes meio para que essa paz permaneça, para que essa paz aconteça, né? Para que essa paz domine. E aí nós veremos que ela fala sobre justiça social também nessa música, tá? Então, o que a gente pode aprender desses versos? O que pode estar ali subentendido nesses versos é que, apesar de nossas diferenças, né, culturais, étnicas, tudo que nós queremos enquanto povo, enquanto população, seja ela mundial e principalmente brasileira, né, nacional, o que nós queremos é paz, né, é viver em harmonia. Questão de número 3. Na sua opinião, somos um povo colorido? Por quê? Aí está pedindo a opinião de vocês. Então, cada aluno dará a sua opinião. Mas eu acredito que o que a gente pode pensar é justamente o que eu disse antes. Nós brasileiros, nós somos considerados um povo colorido porque nós somos formados por várias etnias, por várias cores de pele. A pele vermelha do índio e a cultura do índio também, porque quando a gente fala de cor, a gente lembra muito da cor da pele, mas nós esquecemos que
existe por trás de pessoas daquela cor de pele. Nós falamos que nós somos descendentes de índios, de brancos, através dos portugueses, e de negros, né, do povo preto, dos africanos escravizados aqui. Bem ou mal, nós somos um povo formado por essas 3 etnias, e aí, principalmente por essas 3 etnias, né? E aí nós somos considerados um povo colorido, sim. Hoje nós já temos mais misturas, né? Nós tivemos imigrantes, nós temos outras comunidades internacionais que vivem aqui. Cada vez mais a gente se torna um país ainda mais miscigenado. Mas a princípio nós somos um povo formado por 3 etnias, né? Pela etnia negra, pela etnia branca e dos portugueses e pela etnia dos nativos, né? Dos índios nativos aqui da nossa terra. Então nós somos um povo colorido, sim, mas não só pela cor da pele dessas 3 etnias que formaram basicamente o nosso povo, mas nós somos muito coloridos porque nós temos uma mistura cultural muito grande, nós temos uma mistura religiosa muito grande, nós temos a formação do nosso país se deu principalmente pela mistura de cultura, religiosidade, comida, porque comida, religiosidade, tudo isso faz parte da cultura, né? Dança, música, de 3 povos diferentes. Língua, a nossa língua portuguesa falada no Brasil é muito diferente da língua portuguesa falada em Portugal, porque nós temos aqui a influência da língua indígena, nós temos a influência da língua dos países africanos, né, das tribos africanas, que são diversas. Quando a gente fala de pessoas, de africanos, a gente esquece que a África não é um país, é um continente. E nós temos diversas tribos, nós temos diversos territórios, nós temos diversas culturas dentro da África. E não foram o que eu quero dizer é que não foram apenas negros de uma determinada região que vieram para cá, né? Nós temos diversas tribos que vieram para cá, inclusive tribos rivais que foram escravizadas de maneira igualitária e mandadas, né, para o continente americano. Então, assim, nós somos um povo colorido? Sim. Geralmente, nós somos considerados um povo colorido. Vocês podem discordar, é uma resposta pessoal, mas eu proponho uma discussão. Nós somos coloridos não só pela cor de pele das diferentes etnias que formaram o que nós somos hoje, mas também pelas culturas, né, desses povos que se uniram para formar a nossa cultura, a nossa religiosidade, a nossa língua, a nossa música, a nossa dança, e nossas danças, línguas, porque são diversas. Nós temos diversas línguas sendo faladas no Brasil. Quando eu digo línguas, é a mesma língua portuguesa, né, brasileira, mas nós temos diferenças em nomeação a gente já viu isso em variação linguística, né? A gente tem diferença no nome de alguns elementos, de alguns objetos, de algumas coisas, nós temos sotaques diferentes. Então, dentro do Brasil existem vários Brasis, né? Diversas culturas, diversas religiosidades, e até a nossa língua não é a mesma, né? Nós temos aí as gírias, que o que se fala em Minas às vezes não é o que é falado no sul do país, ou no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Então nós temos sim muitas culturas em um país só, porque nós temos um país muito grande, né, de dimensões continentais. Seguindo, questão de número 4. No verso, nos dividiram em números e outras rixas. Explique o que o eu lírico quis dizer com essa afirmação. Como somos divididos em números? Eu lírico, gente, e eu já disse isso a vocês quando nós trabalhamos o gênero letra de canção no início do ano. O eu lírico é a voz que fala nos poemas e nas canções, né? E aí o que o eu lírico quis dizer com isso? Como somos divididos em números? Nós somos divididos em cor, nós somos divididos em nível de escolaridade,
em nível financeiro, nós somos divididos pelo dinheiro que nós possuímos e que nós gastamos, nós somos divididos pela escala de privilégios, em que lugar numa escala de privilégio nós nos encontramos, e nós deveríamos ser uma nação unida, uma nação em que há justiça social, mas isso não acontece, porque nós somos sim divididos em classes, nós somos sim divididos em nível de escolaridade, nós somos sim divididos em nível cultural, nós somos sim divididos de acordo com o poder aquisitivo que nós temos, tá? Nós somos divididos, por exemplo, mulheres que ocupam o mesmo cargo que homens e ganham um salário menor. Então, nós somos divididos, sim, às vezes pelas desigualdades, às vezes pela falta de acesso ou acesso amplo a bens de consumo, a educação, a cultura. Nós somos, sim, divididos dessa forma. Questão de número 5. Quem foi Salvador Dalí? Por que provavelmente ele foi mencionado na canção? Pesquise e responda no espaço abaixo. Bem, Salvador Dalí foi um artista da Catalunha, uma região da Espanha, que é uma região que fica na Europa. E Salvador Dalí, ele não foi apenas um pintor, né? Ele é um artista que tem contribuição na pintura, na escultura, no teatro, no cinema. Então, ele é um artista de diversos segmentos artísticos, né? De diversos tipos de arte. E ele é conhecido principalmente por ser um expoente, né? Ou seja, por ser um grande artista conhecido no surrealismo, né? O surrealismo é uma vertente artística, né? Uma escola de arte em que tudo é muito surreal, né? E nós temos a presença de uma atmosfera muito parecida com a atmosfera dos sonhos. E Salvador Dalí, ele foi muito criticado por alguns conservadores da arte em sua época, também foi muito criticado pela sociedade, porque ele tinha uma presença muito marcante, uma personalidade muito forte, então ele era criticado pela sua forma firme de agir, de acordo com o que ele acreditava. Então, de que formas nós podemos interpretar que Salvador Dalí está nesse poema? Por quê? Em primeiro lugar, porque na canção, o eu lírico nos diz, né, e a compositora que escreveu essa canção, coloca que nós somos todos coloridos e que nós devemos colorir, né? Olha aqui, seja você o lápis da revolução aqui, socorro Salvador Dalí, Salvador daqui, queremos aquarela para sentir. Então, Salvador Dalí, ele é caracterizado principalmente pela pintura, mas ele teve contribuições em diversos tipos de arte, mas ele coloria, né, os seus quadros, ele pintava os seus quadros. E aí nós podemos ter duas interpretações. Tanto ela pode ter colocado Salvador Dalí para que nós façamos como ele, sejamos originais, né, e defendamos aquilo que a gente acredita dentro da sociedade, mas ele também pode estar aí como representação de alguém que colore, que pinta, né, E o que ela diz é justamente isso, que nós temos que compor a aquarela, que é o nosso país, né? A nossa nação, ela é muito colorida e ela deveria ser ainda mais. Então, que nós consigamos colocar a nossa cor, que nós consigamos colocar a nossa cultura, que nós consigamos colocar aquilo que nós somos também dentro da nossa sociedade, né? Eu acredito que são essas duas vertentes que a gente pode pensar. Questão de número 6. Analise o verso a seguir. Tentaram nos tirar a essência da essência daquilo que é essencial. Para você, o que é essencial para que uma sociedade seja justa? É uma resposta pessoal também. E aí eu proponho uma reflexão do que para mim seria essencial. Não existe uma resposta errada, tá, gente? É uma resposta pessoal, assim como a questão... uma questão anterior que nós já vimos que é pessoal, eu só propus uma reflexão, aqui eu vou propor uma reflexão
com o que eu acho que é essencial para que nós tenhamos uma sociedade justa. Nós precisamos de justiça social, de acesso amplo, para que todos tenham acesso amplo à educação, à cultura, à boa comida. Nós sabemos que muitos segmentos sociais, muitas pessoas na nossa sociedade não têm nem acesso a comida de qualidade, então que todos tenham acesso à comida, que todos tenham acesso aos bens de consumo, né? Nós precisamos que as pessoas tenham acesso aos diversos espaços que nós temos no nosso país. Nós sabemos que o nosso país é enorme e a gente provavelmente não vai conseguir conhecê-lo todo durante o restante da nossa vida, porque pelo menos eu, né? Eu não tenho acesso financeiro para conhecer todo o meu país. Então, eu acredito que para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, nós precisamos de justiça social. Nós precisamos de igualdade. Nós precisamos que todos sejam tratados com suas particularidades, né? Nós precisamos que mulheres tenham seus direitos garantidos, que LGBTs tenham seus direitos garantidos, que as camadas sociais mais pobres tenham direitos garantidos, direitos que estão na Constituição. Eu não estou falando de uma ideia vaga que eu tenho, não. Está na Constituição que todos nós temos direitos. Direito à educação, direito à alimentação, direito à moradia. Quantas pessoas não têm ainda acesso a uma moradia? Então, o que nós precisamos é de um amplo acesso aos bens de consumo, à educação, à cultura, à boa alimentação, a uma vida digna. Isso é essencial para que nós tenhamos uma sociedade mais justa. Mas isso é o meu pensamento, essa resposta pessoal, e aí eu acho que vocês têm que cada um colocar o seu. Nós temos também que ter a garantia de respeito a todas as religiões e religiosidades e tipo de expressões religiosas, Nós sabemos que existem algumas religiões que ainda sofrem preconceito no nosso país, e a garantia de que todos possam viver sem preconceito, com acesso amplo a bens de consumo e a bens e a bens essenciais na vida é o que faz com que a nossa sociedade seja justa, tá? Questão de número 7. Analise o seguinte questionamento. Qual é o nosso papel? Colorir. Seja você o lápis da revolução aqui. Explique com suas palavras qual é o seu papel na sociedade atual. Você acredita que pode mudar algo de ruim na sociedade sendo o lápis da revolução? Comente como. A gente já disse anteriormente que essa história de ser o lápis é de você levar sua cor, né? Isso é uma resposta extremamente pessoal. Eu quero que vocês coloquem isso. Você, Gabriel, você, Carlos, você, Ismael, você, Yuri, você, como pessoa, como indivíduo, de que forma você pode contribuir na nossa sociedade? De que forma você pode levar sua cor para a nossa sociedade? Trazer sua cor para a nossa sociedade? Você acredita que você é capaz de mudar alguma realidade? De que forma? Então eu quero que você, como indivíduo, responda essa questão. Questão de número 8. Você acha que somos todos iguais, mesmo sendo diferentes? Comentem. Nós somos diferentes, nós temos formas de viver diferentes, nós temos opiniões diferentes e nós temos acesso a direitos de maneira diferente. Existe como princípio jurídico o princípio da isonomia, que é tratar diferentes como diferentes, iguais como iguais. Então é que todos tenham acesso e que haja movimento para que todos tenham acesso a direitos, né? E sendo ajudados ou que haja contribuição para que esse acesso seja amplo, né? Esse acesso a direitos. É um princípio jurídico, esse princípio da isonomia. E aí, apesar de nós sermos muito diferentes, né, de termos culturas diferentes, de termos
modos de vida, como eu já disse, estou sendo muito repetitiva aqui, de modos de vida diferentes, de crenças diferentes, de gostos diferentes. Apesar de nós sermos em essência muito diferentes, nós somos também iguais, porque nós somos todos seres humanos, nós somos todos componentes, né? Nós somos todos constituintes de uma sociedade única, de uma única nação, de um único planeta, Terra. E às vezes nós não somos tratados como iguais, mas nós deveríamos ser tratados, nós deveríamos sermos tratados como iguais. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode ser que eu tenha feito um pouco de confusão na cabecinha de vocês. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo, tá bem? Mandem a pergunta por WhatsApp, que eu responderei assim que der. Beijo!